Seja bem-vindo, você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos no ar com o programa Oitavo Dia. Estamos já numa sequência, falando sobre a Santa Missa. O Padre Paulo Ricardo nos explica passo a passo. É importante que você conheça, que você acompanhe, que você leve para a sua comunidade estas informações, este aprofundamento, né, Padre Paulo? E hoje nós vamos seguir depois da saudação da missa, né? Isso. Nós vimos no programa passado a saudação e agora passamos para o ato penitencial. E o ato penitencial é sempre um pouco uma certa confusão. Por quê? Porque nós precisamos, logo desde o início, distinguir duas coisas. Uma coisa é o ato penitencial, outra coisa é o Senhor tem de piedade de nós. Não é? São duas realidades diferentes que podem estar unidas ou não. Então, vamos explicar direitinho. Vejam, existem 3 fórmulas diferentes para o ato penitencial. A primeira fórmula é bastante conhecida, é aquela: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Esse é o confiteor, né? É o confessar o próprio pecado. E o ato penitencial, desta forma, se conclui com as palavras: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Acabou o ato penitencial. Terminado o ato penitencial, então começa o Senhor tem de piedade de nós, ou seja, o Kyrie eleison, que não faz parte do ato penitencial. É um ritual em si mesmo. Na tradição da igreja são duas coisas distintas. Tanto que no missal antigo, o missal que nós usamos até 1969, quando foi publicado, né, esse novo missal de Paulo VI, no missal antigo, o ato penitencial se fazia ao pé do altar, antes do sacerdote subir ao altar para celebrar. E o Senhor tem piedade, ou seja, o Kyrie eleison, era feito com o padre já no altar, lá em cima. Era um outro momento, né? Eram 2 momentos bem distintos, né? E tradicionalmente as coisas são assim. Depois nós vamos ver qual é o significado desse Senhor tem piedade. Mas é importante você fixar essa ideia, né? Que ato penitencial e Senhor tem piedade são 2 coisas diferentes. Padre Paulo, às vezes a equipe da liturgia insere aí alguns cantos, já achando que esses cantos, eles substituem o ato penitencial. Que tipo de canto pode ser cantado nessa... Ele necessariamente tem que ter o Senhor tem de piedade nessa... Então, veja, que ato penitencial que se pode cantar, não é? O ato penitencial que pode ser cantado é a terceira fórmula. Então, vamos ver quais são as 3 fórmulas, basicamente. A primeira é confesso a Deus Todo-Poderoso. A segunda é menos conhecida, não é? Mas o pessoal que participa de missa diária, não é, muitas vezes conhece, que é um diálogo entre o padre e a assembleia. O padre diz: tende compaixão de nós, Senhor. O povo responde: porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. O padre então dá a absolvição. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Amém. Terminou o ato penitencial. Veja, essas 2 primeiras fórmulas, elas não têm o Senhor tem piedade. Entende? Então, na verdade, o que é cantado? O que é cantado tradicionalmente é o Senhor tem piedade e não o ato penitencial. Porque o ato penitencial, tradicionalmente, ele é recitado, né? Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Amém. Aí começamos Kyrie eleison, né? Senhor, tenha piedade de nós. E é esta parte que é cantada. Agora, a terceira fórmula do ato penitencial une as 2 coisas. É aquela famosa: Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Vejam, não é só o Senhor tem de piedade de nós, mas é o Senhor tem de piedade de nós, mais alguma coisa que foi acrescentada. Então, esta terceira fórmula, que é uma união de ato penitencial e de Senhor tem de piedade, é que é cantada, não é? Agora,
não é qualquer canto que fala de perdão. A gente precisa se habituar a essa realidade, a nos atermos às palavras que estão no missal. Essa mentalidade, ela precisa ser mudada. E eu insisto aqui com os compositores, com as pessoas que compõem música para a missa. Fiquem no que está no missal, não é? Fiquem naquilo que está aqui. Use sua criatividade dentro das normas e não extrapolando, colocando tantas outras palavras que não estão no missal. Se a gente vai cantar a missa, é diferente de cantar na missa, né? Uma coisa é você cantar na missa, você pega um canto bonito e põe na missa. Outra coisa é você cantar a missa. Nós precisamos aprender a cantar a missa, o que está no missal, o que está no lecionário. Por exemplo, vai cantar o salmo, é o salmo do lecionário, não um canto bonito qualquer de meditação. Na verdade, Padre Paulo, é até um desafio maior para os compositores, né? Porque há realmente os cantos de louvor para serem usados em retiros, em grupos de oração, e os cantos litúrgicos, né? E é um grande desafio a pessoa colocar uma melodia que caiba, né, com essas normas que existem e que devem ser passadas adiante, né? Exato. Então, veja só, o normal seria o quê? O ato penitencial, a absolvição do sacerdote, Deus Todo-Poderoso, amém, aí começa o canto do Senhor tenha piedade. Não é? Isso é o que acontece na primeira fórmula, isso é o que acontece na segunda fórmula. Na terceira fórmula, as duas coisas estão juntas. Agora, existe um pequeno equívoco que se faz com muita frequência. Não é culpa dos ministérios de música porque não foram formados. Então, você agora está recebendo a formação. Então, qual é o equívoco que se faz sempre? Se você só canta esta pequena frase, Senhor, tenha piedade de nós, não houve ato penitencial. Né? Então, por exemplo, o padre diz, peçamos agora perdão do nosso pecado com o canto. E o Ministério de Música começa, Senhor, tende piedade de nós. Isso não é ato penitencial. Entende? Isso é o Senhor tem piedade. É o que acontece, é muito comum, que é, né? Que é muito comum. Verdade. Então, se você vai cantar o ato penitencial, então tem que ser aquela fórmula mais comprida. Senhor, que vieste salvar. Porque aí você está cantando o ato penitencial, que nesse caso está unido ao Senhor tem piedade. Né? Então, mas eu quero cantar esse Senhor tem piedade de nós, só isso que eu quero cantar. Ah, muito bem, então você tem que avisar o padre. O padre, então, vai escolher uma das duas fórmulas, a primeira ou a segunda, que é o confesso a Deus Todo-Poderoso, ou então o tende compaixão de nós, Senhor. Estas duas fórmulas, aí o padre dá a absolvição, e aí acabou o ato penitencial, você vai cantar o Senhor tem piedade. Tá? Por que é que são duas coisas diferentes? Essa é a pergunta que fica, né? São duas coisas diferentes porque, originalmente, Senhor, tenha piedade de nós, era dito em grego, Kyrie eleison. E ainda hoje nós podemos cantar em grego, Kyrie eleison. Nas ordenações, né? Muito nas ordenações, missas mais solenes, mas também nas nossas missas do dia a dia, pode-se cantar o Kyrie eleison. Tem tantas melodias gregorianas belíssimas, né, que podem ser cantadas, e aqui é uma fórmula em grego. Veja, a missa, quando ela era celebrada em latim, ela, mesmo sendo toda celebrada em latim, tinha esta parte que era em grego. E por que isso? Porque o Kyrie eleison é uma forma de pedir perdão que, ao mesmo tempo, é louvor. Né? Quando os generais romanos entravam em triunfo, depois de uma batalha, na cidade de Roma, eles passavam por um caminho chamado de Via Sacra e passavam debaixo de arcos do triunfo. E o povo, para louvar aqueles generais, gritava, Kyrie eleison, Senhor piedade. Quer dizer, Ele é tão poderoso, Ele é tão magnífico, tenha piedade de nós. Porque se Ele vier com todo o poder dele de general, vai nos arrasar. Né? Então é uma forma de louvar.
Este louvor, ele está presente, portanto, em todas as missas. Então, se nós rezamos o ato penitencial, podemos também cantar o Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que é uma forma muito bonita de louvar a Deus com a tradição de 2000 anos da Igreja. E essa fórmula, Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, também se refere à Santíssima Trindade. Também pode ser interpretado dessa forma, ou seja, o primeiro Senhor é o Pai, o segundo é o Filho, Cristo, né, claramente, e o terceiro, Senhor, seria o Espírito Santo. Né? Mas existem controvérsias com relação a isso. Né? Alguns interpretam tudo com relação a Jesus, mas fica mais rico pensarmos na Santíssima Trindade. Né? Fica mais rico nós pensarmos que, de fato, Deus unitrino está presente no nosso louvor desde o início da Santa Missa. E esse rito ele é encerrado pelo sacerdote também com uma oração? É encerrado pelo sacerdote quando ele é junto com o ato penitencial. Se não, o Senhor tem piedade, terminou, se passa direto para o Glória, se for o caso de se cantar o hino do Glória. Bom, o hino do Glória, ele deve ser cantado sempre, não é, nos domingos, exceto nos domingos do Advento e da Quaresma, que são realidades mais penitenciais. Não é? Então, o Glória ele é reservado para os domingos, mas também as solenidades e festas pode-se inserir o hino do Glória, que tem toda uma história antiquíssima. Agora, eu quero, antes de nós entrarmos neste departamento que é o Glória, nós entendermos bem claramente que existe na Santa Missa, portanto, uma dinâmica. A dinâmica é, o padre faz o sinal da cruz, saudação inicial, então já entramos no ato penitencial. Este ato penitencial pode ser precedido por algumas palavras introdutórias. Não sei se vocês se lembram, alguns programas atrás, nós já comentamos isto, que aquele famoso comentário inicial da Santa Missa, que é feito antes do canto de entrada, ele está fora de lugar. Né? Os nossos folhetos colocam ele antes do canto de entrada, mas o missal coloca este comentário depois da saudação do padre. E a função é muito essa, ou seja, o padre faz o sinal da cruz e saúda, esta é a primeira palavra, uma palavra de bênção. Aí depois você vai e introduz na missa do dia. Ao introduzir na missa do dia, você também automaticamente está introduzindo no ato penitencial. Não é? Então, no missal nosso brasileiro, por enquanto existem, não sei se isso vai mudar, porque nós estamos esperando uma outra edição, mas por enquanto existem fórmulas introdutórias para o ato penitencial. Não é? Essas fórmulas introdutórias podem ser utilizadas pelo sacerdote e aí se faz o ato penitencial. Então o padre introduz, dá um tempinho de silêncio para a pessoa pedir perdão a Deus do seu pecado, reza o ato penitencial, dá absolvição. E aí depois se canta ou se recita o Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade. Esta é a dinâmica. Não é? Então, são momentos, 3 momentos, saudação inicial, ato penitencial, Senhor tem de piedade. 3 momentos bem distintos. Padre Paulo, então nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar agora para falar do Glória. Olá, o programa 8º Dia está de volta e nós queremos, antes de entrar no assunto do Glória, Padre Paulo, ficou uma dúvida. O Kyrie eleison, o que significa? Então, essa expressão, como eu disse, ela vem da língua grega. E Kyrie, quer dizer ó Senhor. Né? Kyrios é o Senhor, que é um título dado especificamente para Deus. No Novo Testamento, todas as vezes que se refere, né, se fala de Deus, se fala Kyrie. No Antigo Testamento, quando aparece o tetragrama sagrado, né, o nome de Deus que foi revelado a Moisés, ao invés de pronunciar aquele nome, se diz Kyrios. Então, quando Jesus é chamado de Senhor, isso tem muito peso. Né? Deus
Estamos falando de Deus, é Senhor no sentido forte da palavra Senhor. Agora, eleison, a palavra eleison se refere à misericórdia. Não é? A gente ouve piedade, até mesmo a palavra piedade em português, para a maior parte das pessoas, perdeu um pouco o sentido. Né? Tem piedade para nós quer dizer tenha dó. Né? Mas o eleison ele é mais rico do que isso. Né? Quer dizer um compadecer-se, no sentido de ter ternura e compaixão. Até, por exemplo, existe um ícone da Virgem Maria que ela está com o rostinho dela encostado no rosto de Jesus. E aquele ícone é chamado de Eleusa. Eleusa, eleison, Eleusa, ou seja, a Nossa Senhora da Ternura. Não é Nossa Senhora da Piedade, né? É Nossa Senhora da Ternura, da compaixão. Então é um Deus amoroso, que nos ama, que nos quer bem. Então aí a gente vê o quanto o Kyrie eleison é mais rico do que a simples tradução Senhor, tem piedade de nós. Né? E é uma coisa que eu acho que não causa nenhum incômodo para o povo, né? E repetir aquele Kyrie eleison, vai se aprendendo, vai se enriquecendo, sem dúvida alguma. Né? E por isso esse caráter também de louvor que existe no Kyrie eleison. Nas missas, nem sempre existe o glória, mas sempre existe o louvor do Senhor, tem piedade. O Senhor tem piedade é uma forma de louvar a Deus, porque nós falamos da misericórdia de Deus, falamos do quanto Ele é bom e misericordioso com o Kyrie eleison. E o glória, qual é a função dele, já que no Kyrie eleison a gente também já faz um louvor? Bom, primeiro, o glória, ele foi um hino introduzido posteriormente. O Kyrie já está na missa, né, basicamente desde o início. Já o glória, ele foi introduzido posteriormente porque foi sendo elaborado. Pegou-se aquelas palavras dos anjos, não é? O canto, o hino de louvor dos anjos no Evangelho de São Lucas, quando Jesus nasce, não é? Os anjos aparecem aos pastores e dizem glória a Deus nas alturas e paz na terra, não é? Aos homens por Ele amados. Então, essas palavras iniciais são um pouco o tom desse hino. E é um hino, ao contrário do que muita gente pensa, é um hino de louvor a Jesus. Não é